Com essa decisão do governo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, deve pedir ao Ministério da Saúde um período de transição de pelo menos 90 dias para isso acontecer. E é sobre esse pedido que a gente vai conversar agora com o presidente do CONAS, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior. Nésio, bem-vindo ao Live CNN, boa tarde. Olá, boa tarde a todas e a todos. Nésio, eu queria uma avaliação, dada essa informação dos 90 dias, da transição, mas uma avaliação que você faz sobre esse fim da emergência. É adequada? Nós consideramos que o fim da emergência é uma conquista, principalmente da vacinação que nós conseguimos ter no Brasil por meio do Sistema Único de Saúde. E ela, de fato, ela precisa ser construída, me refiro ao fim do estado de emergência. No entanto, nós consideramos como inadequado o prazo apresentado de 30 dias. Ao longo da última semana, o CONAS e CONASEMES apresentaram ao Ministério da Saúde a necessidade de um prazo mínimo de 90 dias para o levantamento completo do estado de emergência. Um conjunto muito grande de normas dos estados e municípios são normas dependentes do estado de emergência e existe também a necessidade de outras definições durante esse período de transição, onde, por exemplo, é necessário que seja construído um plano de retomada pós-estado de emergência. Nós, de fato, vivemos um período de reabilitação plena das atividades econômicas e sociais. No entanto, temos ainda no Brasil, com os dados de hoje, um óbito pela Covid-19 a cada 14 minutos. Se mantivermos 100 óbitos por dia, estamos falando, na média móvel, estamos falando de mais de 35 mil óbitos por ano. Nós entendemos que, com os quase 60 milhões de brasileiros aptos a tomarem a terceira dose, que ainda não retornaram para tomar a terceira dose, algumas decisões de saúde pública precisam ser tomadas no sentido de ter um plano de comunicação de crise muito bem definido e claro para a população, para que a percepção de risco da pandemia exista e que ela seja minimamente capaz de mobilizar as pessoas para atualizar o seu esquema vacinal. Em 90 dias, seria possível, então, estabelecer uma matriz de risco para a gestão da pandemia, delimitada ao âmbito da saúde pública, aonde definiríamos, por exemplo, qual seria a taxa de internações, de óbitos, de novos casos por semana epidemiológica, que acenderiam um novo alerta. Nós precisamos construir algumas convicções, alguns consensos e estratégias para o pós-estado de emergência. E, nesse sentido, 30 dias anunciados não são suficientes e nós, como CONAS e CONASEMES, amanhã apresentaremos um documento conjunto ao Ministério da Saúde para que o Ministério possa, quem sabe, rever a decisão e que a gente consiga construir com uma unidade tripartite consensos necessários para levantar de maneira segura o estado de emergência. Nésio, além desse período de transição, que vocês precisam aí de mais tempo, a medida, assim, em si, o fato do fim do estado de emergência, ela traz impactos práticos, para os estados e municípios. Quais desses impactos prejudicam os estados e municípios e que talvez seja uma medida precoce de ter sido tomada nesse momento? Nós temos não somente decisões que foram tomadas nos estados e municípios que se delimitam aos itens que estão previstos no decreto que trata do estado de emergência. Muitas contratações que viabilizaram a ampliação de leitos, a ampliação de equipes de saúde da família, a contratação de agentes comunitários de saúde, para além dos limites legais que cada município e estado tinha autorizado por legislação anterior, foram adotadas com base na situação de emergência. Então, desde a mobilização de pessoal até regramentos que possam vincular a autorizações de mudanças rápidas e repentinas do perfil de hospitais, ajustes de contratos, compras internacionais, estão vinculadas em grande parte ao estado de emergência. Então, nós entendemos que, para além dos itens que estão previstos no decreto federal, as consequências do estado de ter vivido 2 anos de estado de emergência ainda estão postas e ainda são sofridas pela população. Os medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde para o tratamento de pessoas com a Covid-19 foram autorizados, mas ainda não chegaram aos hospitais públicos do estado do país. E temos, então, uma expectativa que ao longo dos próximos 15 e 21 dias, eles comecem a chegar. Então, ou seja, nós ainda temos um período de mais 90 dias onde a tendência de queda de casos, internações e óbitos pode ainda melhorar ainda mais e ela pode ser consolidada. Existe um outro componente importante que, nesses 90 dias, precisamos de um plano de retomada. E nesse plano de retomada, além
indicadores de controle, precisamos ter claro como se dará a vigilância das doenças respiratórias a partir da Covid-19 e também qual a capacidade instalada dos estados, tanto na atenção primária, na média complexidade ambulatorial, na rede de urgência e emergência pré-hospitalar e na rede hospitalar, para coexistir com todas as pressões assistenciais. No que diz respeito à vacinação, já é conhecido no mundo que após 6 meses da última dose, a eficácia das vacinas cai de maneira muito significativa. E é possível que tenhamos, se não houver nos próximos 90 a 120 dias, uma grande campanha capaz de retomar um ritmo adequado de vacinação, para que a população brasileira tenha a sua vacinação com o esquema vacinal atualizado, nós podemos ter um número de suscetíveis muito grandes, permitindo que, por exemplo, o Brasil possa ser surpreendido em plena campanha eleitoral com uma nova oscilação de casos. Se essa nova oscilação de casos possível de ser esperada no segundo semestre será acompanhada de internações e de óbitos, vai depender de uma série de questões que podem ser mitigadas caso se constitua um plano de transição maduro, sem pressas políticas e que a gente consiga, de fato, ter em toda a organização tripartite do SUS uma decisão de conjunto que irá beneficiar todo o país. Agora, Anésio, alguns especialistas também têm falado, até com os nossos analistas trouxeram essa informação, de que há um temor, você falava há pouco da vacinação e também projetando para o período de eleições, já que todo mundo precisa ir à urna, com relação à vacinação. O senhor avalia que o fim da emergência, de fato, pode desestimular, dar essa falsa sensação de que a pandemia acabou, que não acabou, para as pessoas não irem buscar a segunda, a terceira ou quarta dose? E o que pode ser feito para isso não acontecer? O ritmo da vacinação, ele sempre foi intensificado nos piores momentos da pandemia, desde que elas foram disponibilizadas. Ao acompanhar o ritmo da vacinação, nós percebemos que quando a curva de casos, internações e óbitos passa por uma fase de recuperação, também cai a velocidade da vacinação no país. Ou seja, a percepção de risco da população está relacionada tanto ao comportamento da própria doença, mas também a como o governo federal, a como as autoridades do país comunicam um risco real da doença. Morrendo uma pessoa a cada 14 minutos no Brasil por uma doença imunoprevenível, com quase 60 milhões de pessoas aptas a tomarem uma terceira dose e estimularem o sistema imunológico para que elas não sofram com a infecção, com a internação, com o óbito, é de fato um número que deve levar com que as autoridades nacionais entendam que algo está errado na comunicação de risco. Então, quando a gente já reconhece esse fenômeno natural de que há uma redução da percepção de risco, um levantamento de estado de emergência sem um plano de comunicação adequado e uma estratégia de vacinação que possa recompor o ritmo da vacinação, sem dúvida nenhuma, o país acaba sendo prejudicado na gestão da pandemia. Nésio, para a gente encerrar, na avaliação de vocês, foi um erro essa medida ter sido tomada agora ou nesse prazo de 90 dias, se isso for acordado com o Ministério da Saúde, está dentro do esperado? Nós consideramos que uma portaria estendendo por mais 90 dias o estado de emergência, que ao longo deste período a situação do país seria monitorada e avaliada, que ao dia 75 seria emitido um documento técnico confirmando as condições para o levantamento do estado de emergência, que nessa portaria se escrevesse que todos os entes da República seriam notificados para adequarem as suas normas em cada instância de governo, assim como o setor produtivo, o sistema do judiciário, que ela também encomendasse às secretarias competentes no Ministério da Saúde grandes planos de comunicação, que já fizesse a migração da imunização contra a Covid do plano do PNO para o PNI e que encomendasse um plano de retomada. Seria uma decisão, na nossa opinião, madura, uma decisão consequente e que pudesse alcançar um alto grau de coesão entre todo o país para termos um resultado esperado, que é que a gente não viva mais uma nova oscilação de casos, tendo vacinas disponíveis e que são capazes de poder reduzir o risco de transmissão, de internações e de óbitos. De fato, nós entendemos que há uma semana de nós entendemos que existe uma condução técnica por parte do assessoramento do Ministério da Saúde. É possível que ao longo dessa semana, junto com o CONASEMES, com o ministro, com todos os técnicos que nos assessoram, a gente consiga talvez rever e ajustar alguns componentes daquilo que foi anunciado no dia de hoje. Nós esperamos muito por este momento, não queremos prolongar o estado de emergência
por todo o ano. Entendemos que é uma grande conquista poder discutir a transição, mas ela precisa de um prazo. E esse prazo, de fato, ele pode acontecer nos próximos 90 dias. E o país precisa estar pronto e preparado para cenários possíveis que podem ser projetados para o segundo semestre. Tá aí Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, presidente do CONAS. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço. Até uma próxima.